Vamos para 4. Para o cálculo da resistência e da complacência do sistema respiratório, os seguintes parâmetros do ventilador mecânico devem ser instituídos pelo fisioterapeuta. E aí, vem as opções. Modo ventilatório controlado, volume corrente de 4 a 8 mililitros por quilo, fluxo de 50 a 60, onda de fluxo quadrada, determinar a pipa intrínseca, pausa de 5 segundos, e aí vai. Como eu falei no início, essa questão é uma questão que provavelmente quem vai acertar é quem já tem algum conhecimento, um conhecimento bastante aprofundado de ventilação mecânica. Em geral, quem acerta são as pessoas que trabalham com isso. Mas vamos ver a 5ª questão. O ciclo ativo da respiração é uma técnica de... ciclo ativo da respiração. Fortalecimento, expansão, condicionamento físico, deslocamento de secreções ou reeducação respiratória. Pois é, a gente não sabe o que significa ciclo ativo da respiração. Boa parte dos colegas não sabe o que significa, que técnica é essa. Mas aí, usando a percepção, lembra? Eu notei que existe uma outra questão nessa prova que fala, porque eu usei a caneta e marquei as palavras que se repetem, as expressões que se repetem. Eu já havia marcado ciclo ativo da respiração numa questão anterior. Será que essa questão anterior me ajuda a acertar essa? Vamos voltar lá. Após a estubação, 2 recursos mostraram-se eficazes para reduzir a taxa de retorno ao ventilador. As técnicas desobstrutivas e as técnicas reexpansivas. Lembra disso? Nessa questão 3, o autor pedia a técnica dessas listadas, a que era reexpansiva. E você, usando bom senso, percebeu que a técnica reexpansiva era a inspiração fracionada. Se a expansiva é a inspiração fracionada, as outras opções são técnicas desobstrutivas. Então, mesmo sem saber exatamente o que é drenagem autogênica, mesmo sem saber exatamente o que é ciclo ativo da respiração, mesmo sem saber exatamente o que é aceleração do fluxo respiratório, você pelo menos sabe que essas 3 são técnicas desobstrutivas, porque ele pedia a reexpansiva e você julgou inspiração fracionada. Eu já sei que ciclo ativo da respiração é uma técnica desobstrutiva, é uma técnica que serve para desobstruir as vias aéreas das secreções que habitualmente se acumulam ali. E aí a gente volta lá na 5ª questão, naquela que você achou que não sabia. O ciclo ativo da respiração é uma técnica desobstrutiva. Existe uma questão anterior que fala que é uma técnica desobstrutiva. Então, ela não é uma técnica de fortalecimento muscular, não é uma técnica de expansão pulmonar, nem técnica de condicionamento físico, muito menos uma técnica de reeducação respiratória. Se ela é uma técnica desobstrutiva, ela é uma técnica de deslocamento de secreções. Perceberam? 5 questões. A princípio, 5 questões difíceis, 5 questões que você inicialmente julgou que não seria possível resolvê-las, que com calma, com observação, com percepção, a gente conseguiu acertar. A primeira, a gente também acertou a segunda, porque a gente entendeu que a tolerância à ventilação espontânea, esse teste, depende de que o paciente esteja em ventilação espontânea. A gente acertou a terceira, porque você entendeu que inspiração fracionada dessas opções, sem necessariamente saber o que significavam as outras, mas essa sim você tinha certeza que era uma técnica responsiva, e se qualquer outra fosse, a questão estaria anulada. A quarta,
A quarta a gente não conseguiu, porque a quarta traz um grau de conhecimento grande. Então, essa, de fato, foi difícil. Mas a quinta, você percebendo que na terceira já aparecia o ciclo ativo da respiração, isso te ajudou a acertar a quinta questão. Então, 5 questões que inicialmente seriam impossíveis de acertar, você com percepção, com calma, com observação, compreendendo o que o autor pede no enunciado da questão, você das 5 conseguiu acertar pelo menos 4. Ou seja, você acertou 80% das questões propostas. Tá? Então, o que eu gostaria de novo de repetir é que realizar uma boa prova não depende só de conhecimento, depende de atenção e depende também de percepção. Ok, gente? Então vamos seguir adiante. Bom, esse slide normalmente é o que eu utilizo na sala de aula. Nas minhas aulas, a gente começa por esse slide, ele quase sempre serve de pano de fundo, enquanto os alunos sentam, se acomodam, eu deixo isso exposto. Tá? São células vermelhas, são eritrócitos, glóbulos vermelhos. Esses glóbulos são produzidos na medula óssea vermelha, né? Nos adultos, basicamente em 3 pontos. Nas costelas, no osso externo e nos ilíacos, tá? Nas crianças não. Nas crianças, boa parte dos ossos planos, dos ossos chatos, produzirão glóbulos vermelhos. Mas nos adultos, as 3 principais regiões de eritropoiese, ou seja, de formação de glóbulos vermelhos, de eritroblastos, se concentra nesses 3 pontos: costelas, externo e ilíacos. Tá bom, gente? Esses glóbulos vermelhos, nessa forma aqui, na forma madura, eles já não têm mais núcleo, então são células anucleadas, tá? Elas duram, em média, 120 dias, é o tempo de vida de um glóbulo vermelho, e a produção lá na medula óssea vermelha é mediada, é regulada por um hormônio. Esse hormônio é a eritropoetina. Tá bom, gente? A eritropoetina é um hormônio que é produzido no córtex renal, tá? O córtex renal produz esse hormônio, e esse hormônio cai na circulação sanguínea, obviamente, e vai estimular à distância, lá no externo, lá nos ilíacos e lá nas costelas, a produção de mais ou menos glóbulos vermelhos, de acordo com a liberação desse hormônio. E o que estimula o rim a produzir mais ou menos eritropoetina para que se tenha mais ou menos produção de eritrócitos? É a baixa concentração de oxigênio no sangue arterial, tá? É a redução da PaO2 do sangue arterial. O sangue arterial que circula nas artérias renais, se ele tiver uma baixa concentração de PaO2, isso é percebido por células especiais no córtex renal. E essas células, detectando uma hipóxia, uma queda da PaO2, estimularão os rins a produzir mais hormônio. Tá? Então, qualquer situação onde o nível de oxigênio no sangue arterial permaneça baixo, estimulará a produção, uma maior produção de eritrócitos. Tá bom, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aliás, antes disso, o que é um eritrócito? O que é um glóbulo vermelho? Do ponto de vista
prático, é um bombom, entenda desse jeito, é um bombom recheado de hemoglobina. Tá? É um invólucro, na verdade, essa célula é um invólucro para as moléculas de hemoglobina que estão aqui dentro. E essas moléculas de hemoglobina, elas que transportarão o oxigênio até os tecidos. Eu preciso lembrar que cada molécula de hemoglobina, dessas que existem aos milhões aqui dentro, cada uma delas será capaz de transportar 4 moléculas de oxigênio. Ou seja, uma molécula de hemoglobina transporta 4 de oxigênio. Tá? Se a gente olhar isso de uma forma mais macro, né, por uma ótica mais afastada, a gente entende que 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 1,34 mililitros de oxigênio. Tá bom, gente? Uma molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio e, numa visão mais macro, 1 grama de hemoglobina transporta 1,34 mililitro de oxigênio. Todas essas moléculas daqui de dentro dos eritrócitos, todas elas são capazes, estão aptas a transportar oxigênio? Não, nem todas. Existe um percentual de moléculas de hemoglobina que gira em torno de 2 a 3% de moléculas que sofreram processo de oxidação. Enferrujaram, tá? Essas moléculas, isso é fisiológico, que naturalmente sofreram processo de oxidação, que representa do total apenas 2 a 3%, essas moléculas elas não são capazes de transportar oxigênio. Tá? Elas ficam improdutivas, elas ocupam espaço, ocupam volume na célula, mas não são capazes de se fixar às moléculas de oxigênio. Tá? Marcelo, existe a possibilidade, por doença hematológica, doença genética, existe a possibilidade de um percentual maior do que esse, de 2 a 3%, sofrer oxidação? Sim, claro que existe. Aliás, essa parcela de moléculas que sofreram oxidação, moléculas de hemoglobina, representam aquilo que a gente chama de methemoglobina. Deixa eu anotar aqui para vocês. Methemoglobina. O que é a methemoglobina? É um percentual fisiológico de moléculas de hemoglobina que sofreram processo de oxidação e que não serão capazes de transportar oxigênio. Tá bom, gente? Isso é fisiológico, isso é normal. Eu posso, eventualmente, por doença, ter 30% das moléculas de oxigênio, de hemoglobina, oxidadas, incapazes de transportar o oxigênio. Aí eu já estou falando de algo que não é fisiológico, já estou falando de algo anormal, tá? Aí a gente deixa de ter essa situação de methemoglobina, e se eu tenho um percentual além do fisiológico, eu passo a ter aquilo que eu conheço por methemoglobinêmia. Tá bom, gente? Aí eu passo a ter a methemoglobinêmia. O que é a methemoglobinêmia? É um percentual acima do normal, acima do fisiológico, de moléculas de hemoglobina que sofreram processo de oxidação. Serão moléculas incapazes de transportar o oxigênio. Ok? Bom, e aí vem a pergunta. Um paciente com methemoglobinêmia, um paciente que apresente
30% das moléculas oxidadas incapazes de transportar o oxigênio, se eu colher uma gasometria arterial, ou se pelo menos eu colocar um oxímetro digital nesse paciente, o oxímetro lá no dedinho do paciente, como é que vai ficar a saturação desse paciente? Nesse em que 30% das moléculas não transportarão oxigênio. A saturação desse paciente fica normal ou provavelmente ficará mais baixa por conta disso? Pois é, essa é uma questão muito pedida em prova e que quase sempre as pessoas erram, tá? A saturação fica normal, tá? Apesar da meta-hemoglobinemia comprometer 30% das moléculas dentro dos eritrócitos, ou seja, a capacidade de transporte de oxigênio da célula está comprometida, mas a saturação ela permanece inalterada. Tá bom, gente? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Em alguns indivíduos, por um defeito genético, as moléculas de hemoglobina daqui de dentro, da hemácia, do eritrócito, elas não sofrem processo de oxidação. Elas sofrem processo de cristalização. Tá? A cristalização, ela compromete principalmente as moléculas do centro da célula, e essa cristalização produz uma retração central. O centro da célula se retrai, e isso faz com que as bordas da célula se ergam. Quando a gente olha essa célula, lateralmente, essa célula assume essa forma. Existe uma retração central e uma elevação das bordas. A célula assume essa forma de foice. Eu estou falando da anemia falciforme. Na anemia falciforme, boa parte do conteúdo de hemoglobina daqui de dentro também não vai ser capaz de carrear, de transportar as moléculas de oxigênio. Não por oxidação, mas sim por cristalização. E aí eu repito a pergunta. Na anemia falciforme, a saturação do paciente, ela fica normal ou ela fica mais baixa do que o normal? De novo, a saturação permanece normal, inalterada. Tá bom, gente? Então, olha só. Na meta-hemoglobinemia, assim como na anemia falciforme, a saturação ela permanece normal, ela não sofre alterações. Vamos para uma terceira situação. Vamos supor que esse paciente tenha sofrido uma síndrome hemorrágica, se acidentou e rompeu um vaso importante. Com isso, ele teve uma perda sanguínea considerável. Obviamente, se ele perdeu sangue, ele perdeu glóbulos vermelhos também. Notem vocês que agora eu não estou falando de uma doença que afete a célula, afete o conteúdo de hemoglobina da célula. Agora eu estou falando de perda celular. Parte do conteúdo que eu tinha foi-se embora com hemorragia. Nesse paciente que sofreu hemorragia, a saturação, aí nesse caso, já que eu não estou falando de doença celular, a saturação permanece estável ou nesse caso a saturação fica mais baixa? O que vocês acham? É outra situação onde a saturação permanece estável. Então notem vocês que eu citei 3 condições, 2 envolvendo um problema que acometia a célula sanguínea. O terceiro é um problema onde houve perda celular. São 3 situações diferentes. Nas 3 situações, a saturação permanece estável. E isso é muito confundido em prova. Tá bom, gente? Vamos entender por quê. Bom,
Aqui é uma formulazinha, uma fórmula simples. Essa fórmula, ela mostra para a gente o conteúdo arterial de oxigênio. De que eu estou falando? Estou falando da quantidade de oxigênio contida no sangue arterial. O oxigênio, ele é transportado pelas hemácias e parte dele transportada livre, diluída no plasma sanguíneo, tá? Então, essa fórmula, ela expressa essas duas condições, tá? O conteúdo total de oxigênio no sangue envolve a parte do oxigênio ligada à hemoglobina e a parte do oxigênio dissolvido no plasma, tá bom, gente? Só para ampliar o nosso conhecimento, o oxigênio que é transportado ligado à hemoglobina representa mais ou menos 98% do total do oxigênio que é transportado no nosso corpo, tá? A parte que é dissolvida no plasma representa apenas 2%, bom? Então, notem vocês que o conteúdo plasmático de oxigênio, ele é insuficiente, 2%, é insuficiente para garantir, para atender às necessidades celulares. A gente depende, basicamente, daquilo que é transportado, grudado, ligado à hemoglobina. Tá? E essa fórmula, ela expressa essas duas possibilidades, tá? Notem vocês que esse mais separa a parte do oxigênio ligada à hemoglobina da parte do oxigênio atrelada ao plasma. Por enquanto, a gente não vai dar muito valor a essa parte, não. Vamos concentrar as nossas atenções na parte que vai ligada na hemoglobina. O que a fórmula do conteúdo arterial da parte da hemoglobina diz para a gente? Entre parênteses, hemoglobina vezes 1,34. Esse 1,34 é um fator de correção, é uma constante, tá? Vezes a saturação arterial de oxigênio. Opa, peraí, Marcelo. Eu já vi esse número hoje. Você já falou dele, 1,34. Deixa eu ver se eu me lembro. 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 1,34 mililitros de oxigênio. Então, olha só, se eu vou colocar na fórmula a quantidade da hemoglobina em gramas, é claro que eu preciso multiplicar isso pela capacidade de transporte de oxigênio que a hemoglobina tem. Eu tenho que multiplicar isso por 1,34. Vocês notaram outra coisa? A hemoglobina está aqui. E a saturação está aqui. Uma não interfere na outra. Agora, ambas interferem no conteúdo arterial de oxigênio. Se a hemoglobina estiver baixa, o conteúdo arterial de oxigênio, obviamente, também vai ficar mais baixo. Se a saturação estiver baixa, o conteúdo arterial de oxigênio também vai ficar mais baixo. E vamos responder aquelas perguntas que eu fiz? No indivíduo com methemoglobinemia, a saturação vai estar normal ou vai estar diminuída? Lembra? Vai estar normal. Na methemoglobinemia, o problema é na hemoglobina. A hemoglobina é que diminuiu. Olha a hemoglobina aqui e olha a saturação aqui. Um não interfere no outro, mas ambos interferem no conteúdo arterial. Marcelo, na methemoglobinemia, o conteúdo arterial de oxigênio vai estar reduzido? Sim, claro, óbvio. Isso significa que os tecidos, que as células receberão menos oxigênio? Claro que sim. Por quê? Porque na methemoglobinemia, a saturação do oxigênio diminuiu? Não. Na methemoglobinemia, a hemoglobina é que diminuiu. E ela sozinha diminui o conteúdo arterial. Vamos para outro exemplo? Marcelo, na anemia falciforme, a saturação fica menor? Não,
fica do mesmo jeito. Na anemia falciforme, o problema está na hemoglobina. Lembra? Uma não interfere na outra, elas estão em condições, em posições diferentes. Agora, ambas interferem no conteúdo. Então, na anemia falciforme, assim como na maioria das anemias, o conteúdo arterial de oxigênio, claro, vai estar reduzido. Isso significa que menos oxigênio chegará até as células, chegará até os tecidos. Isso significa que esse paciente pode sim desenvolver uma situação de hipóxia ou até mesmo hipoxemia. Mas por quê? A saturação diminuiu? Não, porque a hemoglobina diminuiu. Tá? Então, o conteúdo arterial de oxigênio está reduzido, não às custas da saturação, mas às custas da hemoglobina. E uma terceira situação. Na hemorragia, Marcelo, na hemorragia perdeu-se células sanguíneas. Na hemorragia, a saturação fica diminuída? Não, de novo, a saturação fica normal. Porque na hemorragia, o problema também está aqui na hemoglobina. Claro, na hemorragia, o conteúdo arterial de oxigênio, esse sim, sofreu decréscimo, esse sim diminuiu. Isso significa que menos oxigênio chegará até os tecidos. Mas não porque a saturação ficou menor, e sim porque a hemoglobina ficou menor. Tá? Então, se eu tenho uma queda da hemoglobina, ou se eu tenho uma queda da saturação, o conteúdo arterial de oxigênio fica comprometido. Tá? Deixa eu desenhar rapidamente uma situação aqui para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Bom, aqui eu tenho um alvéolo. Desculpem o desenho, tá, gente? Aqui eu tenho um alvéolo e aqui eu tenho um capilar. Um capilar contendo, obviamente, sangue e glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos, tá? Essa relação, ela acontece o tempo todo no interior dos pulmões. O alvéolo trocando gases, né? Colocando o oxigênio para as células vermelhas, para os eritrócitos, e pegando dos eritrócitos o CO2, o gás carbônico. Tá? Eventualmente, a gente vai falar disso mais tarde, né? No transcorrer do módulo, a gente vai falar disso com mais calma, mas eventualmente a pressão do líquido dentro desse capilar fica muito elevada. Tá? E a pressão que a água, que o líquido exerce no capilar, tem um nome. É pressão hidrostática. Então, eventualmente, a pressão hidrostática fica muito elevada, tão elevada que supera a capacidade da membrana desse capilar em segurar o líquido no meio intravascular. A pressão fica tão alta que supera a capacidade que a membrana tem de manter esse líquido ali dentro. E, consequentemente, o que a gente tem é um extravasamento desse líquido para esse espaço entre o alvéolo e o capilar, que a gente chama de espaço intersticial. De que eu estou falando? Estou falando do edema agudo dos pulmões. Estou falando do EAP. Isso é o edema agudo dos pulmões. Esse líquido que se acumulou no espaço intersticial, obviamente, ele vai atrapalhar o transporte de oxigênio do meio intraalveolar até a célula vermelha. O transporte vai ficar comprometido. Marcelo, essa dificuldade de transporte de oxigênio, para que essa célula saia daqui completamente saturada de oxigênio, essa dificuldade de transporte vai comprometer o conteúdo arterial de oxigênio? Sim, vai comprometer. Claro, o conteúdo arterial de oxigênio ficará mais baixo. Por quê, Marcelo? Porque a hemoglobina diminuiu? Não. Nesse caso, o conteúdo arterial estará comprometido porque a saturação, a capacidade da hemoglobina se saturar de oxigênio é que ficou reduzida.
Entendeu, gente? Então, esteja o problema na hemoglobina ou esteja o problema na capacidade de acoplamento do oxigênio pela hemoglobina, ou em um ou em outro, o conteúdo arterial ficará reduzido. Tá bom?